Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um UPET. Meu nome é Azaf, sou graduando do curso de Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Rio Grande e faço parte do PET Mecânica. Hoje vamos estar resolvendo o problema de resistência dos materiais, que diz: os mancais em A e D exercem apenas componentes Y e Z de forças no eixo. Se a tensão admissível é de 130 MPa, determine com precisão de milímetro o diâmetro mínimo do que suportará a carga. Bom, como podemos observar na imagem abaixo, temos um eixo com dois mancais e duas engrenagens nesses mancais. Aqui então temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Primeira coisa que temos que encontrar é as reações nesse eixo. Então temos, conforme fala o problema, no eixo Y e no eixo Z. Vamos analisar este sólido em dois planos, sejam eles no XZ e no XY, que é as duas direções de reações que os mancais nos mostram. Bom, planificando a figura no plano ZX ou XZ, podemos ter esta figura aqui. Então temos uma reação AZ e uma reação DZ. Vamos estar aplicando as equações de somatório de forças em Z e somatório de momentos em A, para que a gente possa substituir as incógnitas e encontrar assim os respectivos valores. Então, somatórios de forças em Z, nós temos a Z, uma força de 2 kN negativa, e a força DZ, também relacionado aos mancais. Fazemos o somatório, então, AZ mais DZ menos 2 igual a 0, e fazemos também o somatório do momento no ponto A. Então, teríamos os 2 kN vezes 0,6 metros, mais dz vezes 0,95 metros. O primeiro é negativo porque, olhando desse ponto aqui, vai ser sentido horário, ou seja, momento negativo. E aqui sentido anti-horário, o que nos dá um momento positivo. Isolando, então, encontramos os valores de dz 1,26 kN e AZ 0,74 kN. Bom, de mesma forma, então, vamos fazer isso para o plano XY. Então, temos as reações dos mancais, AY, DY, e uma força de 3 kN aplicado no sentido negativo. Somatório de forças em Y, eu vou ter o somatório de AY menos 3 mais DY. Isolando depois no somatório de momentos em A, temos então menos 3 porque é sentido horário, menos 3 vezes 0,2 metros, os 200 milímetros, mais dy vezes 0,95 metros, resultando então num dy igual a 0,63 kN e um AY de 2,37 kN. Bom, reações encontradas, agora podemos então encontrar o máximo momento aplicado nessa estrutura, momento fletor. Desenhe novamente para os dois planos, ZX e XY, a estrutura já com as forças encontradas aplicadas no diagrama de corpo livre. Para que possamos então calcular o momento máximo, eu posso escolher qualquer um dos dois lados para estar analisando essa estrutura. Então, se eu cortar a figura aqui, eu vou ter somente essa força aplicada até esse ponto, e no somatório de momentos eu vou ter uma reta. Então, para esforços aplicados pontualmente, eu tenho um momento em formato de reta. Para cargas retangulares distribuídas, eu vou ter uma curva de x ao quadrado, e triangulares, uma curva de x ao cubo. Então, nesse caso, ela vai até um extremo de 0,44 kN vezes metro, e depois ela vai a zero no apoio. De mesma forma para o outro plano. Então, eu tenho esses dois pontos de máxima, aqui em cima e aqui em cima, e eu preciso, então, achar uma resultante desse momento, que não necessariamente seria isso daqui, porém, é uma boa forma de se expressar e tentar entender o que está acontecendo no problema. Como eu tenho uma componente em Y de uma força e uma componente em Z,
eu tenho essa resultante aqui do meio. Então, é essa resultante que eu tenho que encontrar. Eu vou fazer isso colocando a soma dos dois termos ao quadrado dentro de uma raiz, conforme é bem normal na parte de decomposição de forças e vetores. Vamos usar o pior caso do momento fletor para dimensionar esse eixo, porque se eu pegar o menor caso, a dimensão do eixo que eu encontrar não vai suprir a necessidade de esforço que esse eixo vai estar sendo submetido. Então, calculando para os dois casos, encontramos que a máxima seria de 0,4965 kN vezes metro. Agora, então, temos aqui embaixo um outro diagrama já com os torques aplicados, visto que esse torque ele vem daqui da figura, que seria o raio, a distância, no caso do braço de alavanca, vezes a força sendo aplicada para os dois casos. Então, temos um de 50 mm e o outro de 0,75 mm de raio. Então, temos os dois torques iguais de 0,15 kN vezes metro. Quando eu passar uma seção de corte aqui, a única reação que eu vou ter de torque vai ser o 0,15. Quando eu passar aqui, esse valor tem que ser anulado, visto que tem outro momento aplicado no sentido contrário. Bom, agora com esse diagrama que montamos aqui embaixo, tendo todas as reações, inclusive ao torque devido ao esforço aplicado às engrenagens, podemos então começar a calcular a tensão causada pelo momento fletor e também a tensão de desalinhamento devido à torção. Então, a equação temos que tal x igual a my sobre i, e esse tal x vem devido que a força está sendo aplicada em y, em iz, causando assim uma tensão na direção de x, porque ele vai estar, vamos usar o termo, fletindo esse eixo. Agora, para a tensão devido à torção, será no plano xy, visto que essa tensão ela age no plano xy. Então, temos que seria o torque vezes o raio divididos pelo momento polar de inércia. Isso aqui resultando nesta equação, substituindo os termos, e logo após chegamos em tal xy igual a 2 vezes o torque divididos por πr ao cubo. Bom, agora vamos para as tensões principais. A ideia geral é que eu fique somente com um raio em evidência para que eu possa encontrar o valor mínimo. Então, nas tensões principais temos a tensão média, mais ou menos a raiz quadrada de ΔX de tal x menos tal y dividido por 2 elevado ao quadrado, mais a tensão devido ao cisalhamento elevado ao quadrado. Para o tal 1, vamos estar dizendo que é a parte onde a raiz fica positiva. Então, temos um tal y igual a zero, para dentro e fora da raiz, pois não temos nenhuma tensão na direção de y. Após isso, então, vamos começar a substituir essas equações na equação das tensões principais. Então, fico com tal 1 igual ao momento divididos por 2, mais a raiz quadrada do momento divididos por 2 elevado ao quadrado, mais a tensão da torção elevado ao quadrado também, visto que ela causa tensão de cisalhamento. E para tal 2, eu vou ficar somente com a mesma equação, porém com o sinal de subtração na raiz. Bom, agora tendo essas equações, podemos passar para a parte do critério de Tresca, que é o que vamos utilizar para encontrar o diâmetro mínimo. Então, o critério de Tresca ele vai falar que a tensão admissível é igual ao módulo da tensão 1 menos a tensão 2, que a gente encontra nas equações anteriores, a máxima menos a mínima. Dito isto, nós vamos acabar ficando com essa equação no final, pois eu preciso anular essa raiz de forma que eu consiga remover esse raio de dentro da equação. Então, a tensão admissível, substituindo as equações, vai ser isso daqui. Esses dois termos aqui, eles vão zerar, visto que um está somando e o outro subtraindo. E como temos um negativo aqui, essa raiz fica positiva. Então, no final, eu vou ter duas vezes a raiz do raio do ciclo de Mohr, que teoricamente podemos dizer, visto que vem da equação das tensões principais.
Aqui elevamos ao quadrado para que a gente possa retirar essa raiz e ficamos com esta equação aqui. Substituindo os termos, vamos ficar com esta outra equação e agora isolando o nosso raio, vamos ficar nesta equação aqui. Bom, então ficamos com a raiz sexta de 16, devido a essa multiplicação aqui deixada em evidência. 16 vezes 10 na 6, nesse caso 10 na 6, porque isso aqui está em kN vezes metro. 10 na 3 elevado ao quadrado, 10 na 6. Então ficou 16 vezes 10 na 6, que multiplica o momento, que é 0,4965 ao quadrado, mais 0,15 ao quadrado, que seria devido à torção, ao torque aplicado. Divididos por π ao quadrado, vezes 130 vezes 10 na 6 ao quadrado, que é a tensão admissível do material. Vamos chegar ao valor de 0,01719 metros por valor do raio, encontrando assim 17,19 milímetros. Sendo o diâmetro 2 vezes o raio, encontramos 34,38 milímetros de diâmetro necessário do eixo. Então, o diâmetro mínimo, para valores mais inteiros, temos que seria de 35 milímetros. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, o PET fica à disposição. Até logo!